Dale, meu brother! Vamos que vamos para mais uma, como sempre, direto e reto. Eu sou Maurício Guartelá e no vídeo de hoje, cara, nós vamos falar da tão famosa, falada e sonhada FX30. Essa câmera que eu já, inclusive, gravei vários vídeos falando sobre ela aqui no canal. Mas hoje a gente vai falar o porquê que ela é tão desejada, cara. Por que essa câmera é considerada tão top? Por que ela é o desejo, o sonho de todo filmmaker, meu irmão. Uma câmera que já de cara, falando aqui com vocês, é uma câmera super potente e que entrega muita qualidade. Bom, sem mais delongas, vamos que vamos pro vídeo, cara. Bom, a FX30, cara, é a câmera da Sony que virou realmente a queridinha de todo filmmaker. Ela é uma câmera, cara, realmente pensada para quem produz vídeo. Eu acho que esse foi o grande diferencial, foi o que de fato fez essa câmera ser diferente das que nós tínhamos até então sendo entregues pelo mercado. Antes dela veio a FX3, que é uma câmera revolucionária, basicamente uma Sony A7S III dentro de um corpo voltado para cinema, um corpo mais parrudo. E aí já é a primeira situação. O corpo dessa câmera é uma câmera que realmente foi pensada para produzir audiovisual. Ela até faz foto, ela faz um frame ou outro, mas só tem obturador eletrônico, não tem obturador mecânico, né? Uma pegada mais estilo, mas ela faz fotografia também. E o que é o lance, cara? Nós temos nessa câmera um corpo parrudo, um corpo com refrigeração ativa. Então, aquele problema de aquecimento que nós tínhamos na câmera da Sony, nas câmeras da Sony, né? Não é problema de uma câmera só. Na FX30, cara, esse problema foi literalmente sanado, meus brothers. Vou limpar meu óculos aqui enquanto eu converso com vocês, cara. Então, a FX30, ela se mostrou uma câmera muito confiável. Eu acho que esse, sem dúvida, é um dos pontos principais que fez essa câmera ficar tão aclamada, ser tão famosa pela galera que produz vídeo. Além disso, o fato dela ter ainda um suporte para botar um handle que tem entrada XLR com Phantom Power balanceada em cima dela, faz com que ela seja ainda mais versátil para quem é da guerrilha. Quem é guerrilha? O cara que é o filmmaker do dia a dia, meu irmão, que está aí trampando, vivendo do sonho, fazendo audiovisual e precisa de uma câmera, como eu falei, robusta, confiável, que consegue gravar durante muito tempo, né, com uma entrada XLR para facilitar o teu áudio, ou seja, você consegue botar o microfone com Phantom Power em cima dela, um shotgun, por exemplo, né, com muita qualidade. Além disso, nós temos nela uma falta, que é o viewfinder, mas que eu acho que não faz tanta falta assim, porque ela tem um visor eletrônico muito interessante, super articulado, né, você consegue inclusive se filmar, é legal para se vlogar com ela. Mas o foco obviamente não é esse, o foco é para produtora de conteúdo de audiovisual, de cinema, que querem uma câmera que dê conta do recado. Vamos lá. Alguns dos pontos que eu acho que sem dúvida fazem essa câmera ser considerada profissional. Primeiro nós estamos falando aqui da FX30. A FX3 é uma FX30 com sensor full frame. Ela tem o melhor desempenho em baixa luminosidade, mas no todo essas câmeras têm exatamente o mesmo corpo, entregam basicamente a mesma qualidade. No que um sensor full frame, no que a FX3 vai desempenhar melhor do que a FX30? Em baixa luminosidade por conta do seu tamanho de sensor, que é meio óbvio, e também no bokeh, né? Também relacionado ao sensor, tamanho de sensor. Ela vai ter uma maior capacidade de desfoque. Mas vamos lá. Por que ela é tão desejada? Porque a Sony colocou nessa câmera recursos de cinema, tá? Num corpo muito compacto e por um valor acessível. Eu sei que esse acessível é entre aspas, principalmente pra gente brasileiro, brother, que mora aqui no Brasil, que o dólar é 6:1, mas vamos lá. Essa câmera ela entrega uma taxa de colorização, uma cor a 10 bits, 422, com modo Cine, S-Log3, Cinetone, LUTs, Timecode, um autofoco super confiável, afiadíssimo o autofoco dessa câmera. Faz 4K até 120 frames por segundo, tem um dual ISO incrível, né, que eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso também. E ainda tem estabilização, tá, de dados no giroscópio e também estabilização no sensor. Então, assim, realmente tudo pensado para quem vive no set, né, cara? Para quem vive num cenário que precisa ter uma câmera confiável, rápida, que atende todas as necessidades, cara. Essa câmera é para quem? Cineastas, documentaristas, cara que faz casamento, cara que faz
publicidade, cara que faz freelance. Cara, se você tem um FX30, você realmente vai estar calçado, bem calçado para produzir audiovisual, para produzir vídeo. Vamos lá. Eu vou trazer aqui alguns pontos, né? Alguns pontos e até algumas dicas adicionais aqui para vocês, algumas dicas práticas do porquê essa câmera realmente encanta todo mundo. Eu vou só passar para o meu outro monitor aqui para ficar mais fácil a minha leitura e também a compreensão de vocês. Eu sempre tento fazer um vídeo mais didático possível, então comenta aqui embaixo se esse vídeo está fazendo sentido para vocês, se você gosta desse formato de vídeo, tá? Vamos lá. Como eu falei, além dela fazer 10 bits 422, você pode ainda importar nessa câmera LUTs para monitorar. Então você consegue já ter uma ideia de como a imagem vai sair, né, ficar pronta já, carregando um LUT nessa câmera. Enquanto você mantém um arquivo limpo, um arquivo cru, que é bem legal para você fazer uma pós-produção. O que também é legal, cara? Ela tem um ISO Dual ISO, né, ISO base de 800 e tem um ISO também de 2500. Deixa eu só conferir aqui na minha anotação, isso mesmo, que é bem interessante. O ISO base dela é 800 quando você tá com S-Log ativado. Falando de um outro ponto que eu acho que é bem interessante, cara, que é o fato dela fazer um 6K oversampling para 4K. Isso faz com que essa câmera tenha muita nitidez. Então, a FX30 usa o sensor APS-C de 26 megapixels, que, pasmem, é o mesmo sensor utilizado na ZV-10 Mark II e também na Sony A6700, que faz uma leitura integral 6K para 4K até 60 frames, entregando muito detalhe fino, né, e menos moiré, menos ruído. Ela faz 4K 60 frames sem crop e 4K 120 frames ela faz um crop de 1.6, né? Uma dica prática para você quando for utilizar em 120 frames, você de repente pode compensar isso utilizando uma lente um pouco mais aberta, né? De repente trocar uma 24mm por uma 16mm, 18mm, vai fazer com que esse fator de crop não influencie na tua angulação, na tua lente, o quanto ela tem a capacidade de enxergar, na tua composição de forma mais direta. Voltando para a questão do ISO, ela tem um ISO base em 800 e 2500 que ajuda muito na questão de ruído. Então, se você está numa situação de baixa luminosidade, você pode subir o ISO dela para 2500. Ela entrega uma imagem muito interessante. Obviamente, ela não tem o mesmo desempenho de uma full frame, mas ela tem um desempenho muito interessante. Pelo que a Sony nos passa de especificações, ela faz até 14 stops. Ela tem até 14 stops dinâmicos, úteis, né? Então, é a capacidade dela de enxergar os extremos. Bom, vamos lá. Outro ponto interessante, tá? Ela consegue fazer 240 frames por segundo em Full HD, que é muito interessante. Então, de repente, você quer abrir mão um pouquinho de ter uma resolução, de ter um 4K, talvez a tua entrega não vai ser em 4K, ou você vai até finalizar em 4K, enfim. Mas você ter um Full HD, cara, 240 frames por segundo é um super slow motion, brother. É realmente muito interessante. O fato dela ter também estabilização no sensor, eu acho que é muito legal, muito interessante. Ela tem ainda todo aquele sistema da Sony que é bem legal, que é do Catalyst. Então, é bem interessante. Você consegue fazer uma estabilização ainda mais sinistra na pós-produção, que faz com que, se você souber utilizar e captar legal, talvez você possa até abrir mão do seu gimbal para usar essa câmera. Autofoco, como eu falei, é simplesmente bizarro, né? Ela tem um autofoco híbrido com rastreamento de foco, de face, de olho. São 495 pontos de foco em vídeo, 759 para foto. Ela basicamente cobre 90% do sensor, o que realmente é um diferencial para quem faz casamento, social, eventos, né? Que você precisa confiar na câmera, ter um autofoco realmente, porque a pessoa não vai voltar de novo para você fazer aquela cena. Então, acho que falando de foco, cara, a Sony sem dúvida é uma das marcas que mais entregam foco afiado. Esse foi um grande diferencial da Sony por muito tempo. Eu acho que hoje as outras marcas já encostaram na Sony nesse sentido, tem um autofoco tão bom quanto, mas a Sony realmente tem um autofoco muito confiável. De novo, falando da questão do XLR, né, cara, você poder ter um Phantom Power, botar um handle em cima para botar o microfone com Phantom Power, acho que sem dúvida é um outro grande diferencial dessa câmera. Ainda você consegue, via monitor externo, né, via saída HDMI, você consegue gravar nessa câmera em RAW em até 16 bits, fazendo 4K até 60 frames, tendo um gravador, obviamente, que dê conta de captar isso. Meus brothers, alguns pontos contras aqui, só pra gente debater, talvez você não concorde com isso, mas né, nem tudo são flores, como eu falei, em 4K 120 frames existe um crop de 1.6, então
Isso pode, de repente, afetar a composição que você está utilizando, mas é possível você burlar isso, né, entendendo essa limitação. A APS-C realmente tem um bokeh menor comparado com uma full frame, um desfoque, uma capacidade de desfoque menor, mas hoje com lentes super claras que a gente tem disponíveis. E eu acho que isso também é um grande diferencial da FX30, cara. A Sony como um todo, na verdade, né? A possibilidade de lentes de marca de terceiros que você pode utilizar essa câmera é simplesmente impressionante. Então, várias marcas chinesas aí produzindo lentes absurdas, com abertura de f1.4 até f1.2. E se você levar em consideração o quão o autofoco da Sony é preciso, acho que isso é sensacional e essa questão do desfoque é facilmente burlada. Vamos lá, outro ponto que deve ser apreciado quando você vai ter uma câmera dessa no seu setup. Obviamente, grandes poderes geram grandes responsabilidades. Então, um 4K 120 frames, você vai precisar de um bom computador para poder processar esse arquivo, né? Ainda mais que é em 10 bits, 422, então se prepare. Além disso, se prepare também para isso aqui, ó, ter bastante mídia de armazenamento. Quanto mais SSD, quanto mais qualidade, mais espaço você precisa, mas isso obviamente está condicionado à qualidade que você vai estar captando. Quer aprender fotografia comigo? Quer aprender a editar fotografias comigo? Não deixe de conferir meu curso, tá? Tá aqui embaixo o link. Foto do básico até o profissional. Quer aprender a editar comigo? Curso Edição Cômica com Propósito. Vai ser um prazer ter você como meu aluno, tá? Não deixe de conferir a proposta. Vamos lá, meus brothers. Só finalizando e encerrando esse vídeo. Se de alguma forma ele te ajudou, fez sentido para você, é uma conversa mais sincera, né? Mas esses são alguns pontos que, ao meu ver, fazem, de fato, a FX30 ser uma das câmeras mais incríveis. Inclusive, talvez sendo mais vantagem do que uma FX3, levando em consideração o preço, do que uma 7S3, levando em consideração o preço. E se você não precisa de um sistema híbrido, se o teu lance não é tanto foto, eu realmente acho que a FX30 é a melhor escolha. Mais um dia, mais um hora, eu sou o Maurício Cortella, se inscreva no canal, ativa as notificações, é nóis e até a próxima. FX30 é sinistra, meu brother, tamo junto, mais um dia, mais uma hora, é nóis, falou!